Salve, salve, torcida tricolor, uma excelente segunda-feira a todos, excelente semana, na verdade, uma semana que começa recheada de expectativa, com novidades, apresentação do técnico Fernando Diniz, mais tarde no CT Carlos Castilho, às 14h, estaremos lá no CT para acompanhar esse retorno do Fernando Diniz ao Fluminense. É uma entrevista que eu estou bem curioso, na verdade, eu acho que teremos uma série de questões para abordar aí com o Diniz. Acho que vai ser pequena essa coletiva, na verdade, para o tanto de perguntas que a gente tem para fazer para ele. Mas, enfim, é um novo trabalho que vai começar nesta segunda-feira, um retorno, um recomeço, uma nova chance para o Diniz. E a gente vai falar um pouco disso nesse vídeo, né? E também analisar mais um pouquinho do que aconteceu no jogo de ontem, planejando ou projetando o cenário que o Diniz vai encontrar nesse retorno ao Fluminense. Antes, deixe só o seu like no vídeo, que é muito importante, por favor. Se inscreva no canal também, se você não é inscrito, se inscreva aí. Vamos rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal. Assim que a gente bater 30 mil, vou sortear uma camisa oficial do Flusão aqui para vocês. Então vamos que vamos, crescendo cada vez mais a família Lessa aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo jogo, antes de falar sobre esse início de trabalho do Diniz, porque a atuação do Fluminense ontem, já sob o comando do Marcão como interino, apenas uma partida, ela rompeu com algumas coisas que o Abel vinha fazendo. O Fluminense não atuou com 3 zagueiros, atuou com o esquema que a gente pediu durante muito tempo, né? Pedimos muito ao Abel, a torcida criticou bastante, a gente também, porque a gente queria um meio-campo mais povoado, um time com mais posse de bola, até pela característica dos jogadores, porque foi dessa maneira que o Fluminense fez os melhores jogos na temporada. E o Marcão acertou na escalação, na ideia inicial do jogo, para mim, na minha opinião. Mas uma atuação que poderia ter resultado numa vitória, com 2 gols de Paulo Henrique Ganso, né, que teria sido, sem dúvida, o nome do jogo. Foi totalmente prejudicada por uma expulsão infantil do André, que a partir dali acaba desencadeando uma série de acontecimentos no jogo, que culminaram com a virada, com muitos méritos, é importante destacar isso, muitos méritos do Curitiba, foi muito bem no jogo, é uma equipe acertada, bem treinada, é a surpresa do campeonato, com o Igor Paixão, que está jogando muito, esse jovem, é importante destacar isso. É claro que temos críticas a fazer, mas a atuação do Curitiba foi muito segura, é um time bom, importante ressaltar isso. Bom, do Fluminense, problemas muito relevantes. As laterais seguem sendo uma tragédia, né? O Marlon, a atuação do Marlon nesses últimos jogos faz a gente pedir o Cris Silva de volta. E aí quando o Cris Silva voltar, a gente vai pedir o Pineda. Aí quando o Pineda entrar, a gente vai pedir o Marlon. E assim vai ser. Calegari tá jogando, não, Samuel Xavier não, Samuel Xavier é muito ruim, não, botar o Calegari. Essa tem sido a realidade das laterais do Fluminense. Problema para o Diniz resolver. Só aí já tem problemas, né? Porque não é um só. Então o Diniz vai ter que recuperar o futebol de pelo menos 2 desses jogadores, 2 só. Né? Fazer 2 desses 5 laterais jogarem um pouquinho de bola. O primeiro ponto é aí. Setor ofensivo. As opções hoje são escassas. Escassas por quê? Porque os jogadores não estão rendendo. Perdeu o Arias, que está lesionado, a gente tem que tentar descobrir o grau da lesão. Talvez hoje a gente descubra. Luiz Henrique está mal, apesar de ter feito uma jogada muito bonita. A jogada que a gente queria ver com mais frequência do Luiz Henrique, né? William Bigode, uma grande decepção. Não conseguiu mostrar nada desde que jogou o Fluminense. Ontem entrou mais uma vez muito mal. Não acerta uma jogada, assim, nada de nada mesmo. E o Caio Paulista, enfim, é o Caio Paulista, né? Não tem muito o que comentar. Ontem, mais uma vez, entrou muito mal, desperdiçou uma grande chance de matar, numa matada de bola simples, que era para dominar e fazer o gol, né? Só para citar um exemplo. Então, assim, é preocupante esse setor ofensivo do Fluminense, que o Diniz vai ter que recuperar também. Mais um. O sistema defensivo vem dando mais espaço do que o normal. Né? Ontem o Curitiba atacou muito pelas laterais, teve muito espaço, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Fluminense se mostra uma equipe incapaz de reagir. Já aconteceu contra o Olímpia, contra o Júnior Barranquilla e em outros jogos. Quando está numa situação de adversidade, quando está num momento complicado do jogo, o Fluminense não consegue se impor. Ontem teve espaço, né? Faltou qualidade técnica.
para fazer o gol, para matar o jogo. Poderia ter vencido, mesmo não merecendo. A atuação da arbitragem foi uma desgraça, uma tragédia, o senhor Klaus, muito ruim. A gente não tem como tirar isso do contexto do jogo, apesar de que no lance capital do pênalti, alguns lances importantes, ele acertou, mas foi extremamente caseiro, marcando tudo pro Curitiba, ignorando uma cabeçada do Andrei no Iago, que o VAR também ignorou. Assim, é realmente um absurdo, é uma tragédia, um árbitro FIFA, um trio de arbitragem FIFA, uma atuação como a de ontem do Rafael Klaus. Uma tragédia. Mas o Fluminense não perdeu por isso. Perdeu também, além da má atuação do time como um todo, tecnicamente, o Marcão errou demais nas mudanças. Muito. Fez uma lambança no segundo tempo. Quando tira o Cano para botar o David Duarte lateral, entrou completamente perdido. A partir dali o Fluminense, como conjunto, também acaba. Né? Porque além dessa mudança que para mim não fez sentido, era só colocar o Wellington no jogo. Né? Você tirou um volante, coloca outro volante, acabou. Resolveu o problema. Né? Tenta manter a organização do time, pelo menos. Se não está bem, pelo menos manter a organização para ser seguro, minimamente seguro, na defesa. Mas isso não aconteceu. A partir dali nada deu certo, porque o Willian entrou mal, porque Caio Paulista entrou mal, Martinelli idem, David Duarte, todo mundo. Absolutamente todo mundo. Ele tirou o Cano, tirou o Ganso também. Aí, obviamente, chamou o Curitiba para o campo de defesa do Fluminense e o Curitiba foi com tudo, conseguiu virar o jogo. Então, assim, é claro que foi uma tragédia de resultado, né? Mais uma atuação ruim, o que não é novidade desde as finais do Campeonato Carioca. É o cenário que o Diniz encontra para iniciar esse trabalho dele hoje, à frente do Fluminense. Precisa recuperar, além de tecnicamente jogadores, a questão emocional. O Fluminense precisa saber ter um mental forte para sair de situações adversas nos partidos, que é isso que não está conseguindo. Está sentindo muito. Quando tem um pênalti ou um gol, enfim, o time está se estabilizando, não está conseguindo se impor. E o Fernando Diniz foi contratado justamente para isso, para que o Fluminense seja protagonista, para que tenha posse de bola, para que seja um time ofensivo. Mas não pode se desguardar lá atrás, que é o que já atrapalhou muito a carreira do Fernando Diniz até hoje. Então, assim, ele chega com esse desafio, que é um desafio que ele tem para a carreira dele, que é ser, né, que é fazer com que um time seja ofensivo, jogue para frente, marque lá em cima, mas ao mesmo tempo seja seguro atrás. Então é equilibrar, né, um alto rendimento, boas atuações e futebol bonito com resultado. Esse já é um desafio para a carreira dele, que ele não só conseguiu isso no São Paulo, minimamente. Nos outros não conseguiu. E vai ter o desafio de recuperar esses jogadores que estão num momento muito ruim, que estão com falta de confiança e que estão desacreditados por essa sequência que o Fluminense vem tendo. E assume no momento em que ele não vai ter tempo para trabalhar, é jogo atrás de jogo, quarta-feira já é jogo de Sul-Americana e tem que ganhar de qualquer jeito para seguir sonhando com classificação. Depois já é Campeonato Brasileiro, vai vir Copa do Brasil e não vai parar mais. Então o Fernando Diniz não vai ter uma pré-temporada como ele teve da última vez. Ele vai ter que acertar, ele vai ter muito menos tempo para acertar, impor. Tudo bem, alguns jogadores já trabalharam com ele, entendem bem isso, mas outros não. Então esse processo de adaptação à filosofia dele, aos métodos dele, vai ter que ser muito mais intenso e isso vai precisar ocorrer mais rapidamente. E aí, claro, você acaba correndo alguns riscos, pelo menos nesses jogos iniciais. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz para saber o que ele tem a dizer nesse retorno ao Fluminense, quase 3 anos depois. O que não falta é pauta, o que não falta aspectos positivos e negativos para a gente abordar, né? Talvez até mais negativos em função daquilo que aconteceu recentemente na carreira dele também, mas é impossível negar que há uma expectativa para saber como que essa equipe vai se comportar a partir de agora sob o comando do Diniz. Beleza? Então, mais tarde a gente volta direto no CT, já com a entrevista coletiva dele, muito mais conteúdo aqui no canal. Deixe no comentário aí o que vocês acharam. O like, por favor, comenta aí, que é fundamental, né? E também se inscreva no canal, evidentemente, se você não é inscrito, se inscreva aí, porque isso é fundamental para a gente. Espalhe para os amigos, nos grupos do WhatsApp, enfim, para quem você quiser. Beleza, galera? Tamo junto, valeu!